Isso aí. Boa noite, então, oficialmente, a todas vocês, queridas amigas, queridíssimas amigas, heroínas da resistência verde, heroínas da vida, não é? Para quem perdeu aqui agora, agora nós estamos gravando, vai para o nosso canal do YouTube lá do Amave, a conversa que rolou antes aqui sobre bicicleta em inverno, vocês não fazem ideia das lições aqui de força que vieram daqui. Não deixar de pedalar, não importa a temperatura. Isso é fantástico. Então, meus amigos, minhas amigas, não é? Majoritariamente, vou torcer que pela internet os meus amigos do sexo masculino compareçam, né? Enfim, ajudem a levar adiante a mensagem. Então, vamos seguir, né, minhas amigas? Nós estamos quase chegando no finalzinho, tá? Da obra do André Trigueiro, Pandemia e Espiritismo. Hoje o capítulo é Pandemia e Espiritismo, capítulo 21. E essa obra passou por uma revisão, né? O André Trigueiro, já esqueci o ano, mas alguns anos atrás ela foi atualizada, e eu acredito que essa parte aqui foi uma das que foi atualizada na obra dele. Então vamos lá, vamos começar aí. Deixo sempre à vontade, viu, para quem quiser intervir, falar, enfim, fique sempre à vontade. Então, antes de mais nada, rapidinho, e assim, hoje pretende-se assim não passar realmente muito do tempo, deixa eu passar para vocês, para aquelas que ainda, para aqueles e aquelas que não se antenaram no que resultou da COP 30, não é? Eu fiz aqui um apanhado bem rapidinho para ficar registrado, né, aqui para vocês no canal do YouTube, um apanhado feito pelo INESC, uma ONG que acompanhou lá a COP, participou ativamente, enfim, e trouxe as avaliações deles, né, sobre qual foi o resultado da COP. Bem, segundo eles, né, e é verdade, a COP termina com um resultado bem abaixo do necessário, apesar de alguns avanços bem interessantes. Nos primeiros dias foi aprovado assim uma agenda de trabalho em tempo recorde, não é? Mas assim, só rolou essa agenda rápida porque temas sensíveis foram retirados e enviados para uma consulta direta da presidência da conferência. Veja que começou já um pouco estranho, não é? E depois, aí, a grande batalha dessa entidade aqui é pelo financiamento para a adaptação às mudanças climáticas, a tudo que está acontecendo, não é? Eles disseram aqui que, embora avance na organização e do debate global estabeleça a meta de triplicar o financiamento até 2035, o documento final, olha só, que surpresa, né? Não é surpresa para ninguém. O documento final não menciona os combustíveis fósseis. E, claro, teve muita crítica, não é? Mas, assim, teve momentos muito bons. A sociedade civil se mobilizou, apesar das estadias em Belém, não é? Tinha que ser milionário para pagar a estadia em Belém. E eu não sei como. Eu acho que assim, é moradia solidária, estadia solidária, porque só assim mesmo para simples mortais poderem participar da COP, não é? Então, assim, a mobilização foi fantástica. Teve a Cúpula dos Povos, que reuniu 25 mil pessoas e mais de 1.000 ONGs do mundo inteiro em 5 dias de debates. Na Universidade do Pará, presença indígena dos nossos irmãos foi muito legal. Mais de 3.000 representantes indígenas construíram uma grande aldeia em Belém, não é? E teve também a Marcha Global pelo Clima, mais de 70 mil pessoas nas ruas, com o lema, com o estandarte, a resposta somos nós. Ou seja, teve uma mobilização muito, muito interessante. Teve inclusive aquele episódio, não sei se vocês acompanharam, dos índios, nossos irmãos. Não, pera um pouquinho, nós vamos entrar aqui para conversar. E entraram, invadiram um determinado evento lá. E isso foi muito simbólico, muito simbólico. Teve também a questão do racismo ambiental, que foi tratado aqui, não é pela primeira vez na história das COPs. Essa expressão ganhou destaque, racismo ambiental, que é essa injustiça ambiental, não é? Quem sofre mais, por exemplo,
a África sofre tremendamente os resultados dos efeitos dos gases de efeito estufa, não é? As consequências, eventos climáticos extremos e tal. Então foi publicada uma declaração conclamando todas as nações a enfrentarem as dificuldades, as desigualdades, perdão, e que impactam de maneira desproporcional povos indígenas e comunidades tradicionais. E pela primeira vez o termo afrodescendente apareceu em documentos oficiais, sabe, da COP. Então, assim, entrou no jogo, entrou no tema, o que já é uma grande coisa, não é? Houve aqui uma crítica sobre a restrição da participação de organizações sociais, movimentos sociais em determinados espaços da COP, sabe? Houve problemas nesse sentido, o que eles chamam aqui de militarização e déficit democrático. Houve sim algum problema nesse sentido, que nunca é bom, não é? Todo mundo tem que ter voz. E teve a questão do financiamento climático, muito tímido os avanços. Assim, destacaram alguns aqui, não é? Que o compromisso de todas as lideranças de aumentar o financiamento para os países em desenvolvimento em pelo menos 1,3 trilhão de dólares, promessas, né? Convocação de uma reunião ministerial de alto nível sobre a nova meta coletiva quantificada, um conjunto de indicadores novos determinados nessa COP, enfim, vejamos se vai ter algum efeito, e a criação de um programa de trabalho de 2 anos para alinhar ainda algumas ações do que foi definido lá no Acordo de Paris, já longe no passado, já nem me lembro o ano que foi, se alguém lembrar aí me diga, que eu já até esqueci. E também foi criado um avanço bem interessante, foi os indicadores de adaptação de Belém. Esse é o nome do novo item da COP, sabe? O que é isso? É um conjunto de métricas globais para medir vulnerabilidades. Isso é muito bom, informação, sabe? E medir o progresso em resiliência climática. Isso aqui é muito importante. Entre eles está o monitoramento do financiamento também, para adaptação desses países que estão sofrendo. Ou seja, é importante medir, não é? Quem está sofrendo, quem é mais vulnerável. Porque aí com números, com fatos e dados, pode-se traçar, aqueles que têm boa vontade política, né? Pode-se traçar planos de ação nesse sentido. Também avançou a questão de plano de ação de gênero. Olha só, para quem ainda tem dificuldade para entender a relação disso com a ecologia, foi aprovado com vitórias importantes após forte incidência de movimentos feministas, negros e latinos. Esse documento reconhece defensoras ambientais, olha que barato, o trabalho de cuidados, a violência de gênero e, pela primeira vez, mulheres e meninas afrodescendentes como figuras centrais nas ações climáticas. Eu achei assim fantástico, é colocar todo mundo que sofre no jogo para ajudar a encontrar uma maneira de virar esse jogo, não é? E teve também um mecanismo chamado Mecanismo de Ação Belém, transição justa, inclusão inédita, mas sem uma ambição suficiente, conforme a avaliação aqui, não é? Esse mecanismo, não é? Ele existe para ampliar a participação de todos, a inclusividade, povos indígenas, mulheres, comunidades, não é à toa, né, que as mulheres são maioria aqui no Amave, mulheres, comunidades locais vulneráveis como atores nessa transição ambiental. Então, uns pontos diferentes que surgiram aí que são muito... Vejamos, né? Depende agora de nós, da pressão dos cidadãos, enfim, para fazer com que não fique só no papel. Esses temas são importantes. Então, esse foi o resumão do resumão, tá? Da COP30, para a gente ficar todos na mesma página. E antes de entrar no tema do trigueiro, deixa eu fazer... Me perdoem se eu já falei isso, tá? Talvez eu já tenha falado, me desculpa se eu estou repetindo, mas é a obra da nossa amiga aqui do Amave, Patrícia de Toledo, que eu estou lendo e, olha, é gostosa de ler, sabe? É energética, dá esperança. É uma aventura para colorir e aprender. Estagiários de Jesus. Maravilhoso. Gente, recomendo. Tá lá na Amazon, pode se comprar digitalmente, não é? E assim, é necessária, sabe? Para colocar na mesa para os miúdos. E é muito bonita.
muito bonita. Como é que é aqui, ó? Quando surge a necessidade de seguir em caminhos diferentes, mudança, quatro amiguinhos inseparáveis decidem buscar uma ajuda muito especial, do alto, dos espíritos. Então eles ficam muito alegres quando descobrem que Jesus vem ao encontro deles e traz Chico Xavier junto para explicar uma série de coisas, para ensinar uma série de valores, para ensinar que a vida segue lá em cima também. Ou seja, gente, é muito bacana. Muito bacana. Recomendo, viu? Recomendo. É pequenininho, é gostoso de ler e eu peço vocês ajuda, inclusive, para divulgar, porque é uma baita obra da Patrícia e tem que ter visibilidade, tem que ser divulgada, principalmente nos centros espíritas, não é? As evangelizações, enfim. Fica a dica de leitura aí, tá? Então, nesse capítulo de hoje, que é Pandemia e Espiritismo, quais seriam os objetivos, não é? Dessa nossa troca de ideias aqui, troca de ideias, viu? Não é só o Tagarela falando. Olhar para o passado recente de pandemias ao longo do século XX, tentar encontrar causas comuns, e elas existem, extrair aprendizados úteis para todas as esferas da nossa vida, todas, sem exceção, que essa pandemia última nos forçou o aprendizado, e olhar para dentro de nós, vislumbrando o futuro, projetando a nossa atitude frente a um evento como esse, que dizem, viu, não foi a primeira e que possivelmente não será a última. Não será a última. E não é difícil compreender essa possibilidade, não é? Toda hora tá irrompendo alguma epidemia localizada, algum vírus, enfim. Então, devemos estar preparados. Momentos de um período único na história, segundo o Trigueiro. Olha só a desigualdade que a gente fala tanto, tá, minhas amigas? O Trigueiro aqui dizendo que a riqueza dos 664 bilionários, não sei se tem alguma de vocês aqui nesse grupo, eu não tô. A riqueza desses bilionários mais ricos dos Estados Unidos só, tá? Só lá aumentou 3 trilhões, de 3 trilhões para 4,3 trilhões de dólares durante o período pico ali da pandemia, entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Aumentou a diferença entre ricos e pobres, houve uma concentração aí. Isso é muito emblemático, muito simbólico. Mas também, por outro lado, teve momentos assim mágicos, né? E eu tive que me controlar aqui para não citar muito, porque senão vai ficar longo demais. Muitos momentos mágicos. Um deles foi no Paquistão. Talvez até a gente já tenha falado sobre isso. Quando começou a quarentena no Paquistão, um país pobre, um país difícil, de vida dura. Milhares de pessoas ficaram sem trabalho. O que o governo fez? Ele agiu rápido, recrutou milhares de pessoas para o projeto de plantar árvores e pagava um valor X, não é? Isso foi fundamental, foi plantado assim uma quantidade imensa de árvores e a turma teve o que comer. Teve dinheiro, teve uma renda, claro, teve protocolos de segurança com a higiene, com a pandemia. Para quem quiser, eu posso passar aqui a fonte dessa matéria e foi fantástico, fantástico. No final de abril, o governo liberou autorização para que a Agência Florestal reiniciasse um programa. Esse é um programa que já existia e que foi interrompido pela pandemia. Para reiniciar o programa e se criasse mais de 60 mil empregos, que ganhavam de 3 a 10 dólares por dia. Já, assim, ó, isso aqui, nossa, ajudou tremendamente. Eu não sei o câmbio, não sei nem qual é a moeda do Paquistão, mas 3 ou 10 dólares por dia convertidos para a moeda do Paquistão, poxa, ajudou, certamente ajudou muitas famílias, não é? E outros momentos assim mágicos, não é? Os animais retomando seus espaços, com tudo vazio, os humanos nas suas tocas, e os animais é que estavam desfilando por aí. Então aí tem a figura de alguns elefantes na África, acho que sim, abaixo ali nos Estados Unidos, alces, enfim, correndo soltos, tranquilos, não é? Nos espaços que nós roubamos deles. Então, assim, imagens como essa aí, houve inúmeras, assim, tão lindas, tão lindas. E hoje, né, minhas amigas, quando eu pedalo por aí,
sabe? Estou no meio da estrada. Uma das coisas que eu procuro ansiosamente é encontrar alguém desse reino selvagem, sabe? Tomara que eu veja alguém passando, alguém vendo, assim, sabe? Um alce, um cervo, uma raposa. E quando dou a sorte de encontrar, que alegria! Ah, que alegria! É muito bom. O trigueiro avança, viu? Novas doenças, novas pandemias, e aí veio a tal da Covid-19. Um pequeno vírus que saltou, provavelmente, e eu acho que isso aí já é dado como certo, lá do mercado chinês para o mundo. Lá, nessa região de Wuhan, se não me falha a memória, não sei se vocês viram imagens, eu não quis colocar que as imagens são tão feias, são disgusting. Lá se vende todo tipo de carne exótica, frutos do mar, em condições sanitárias que não, o Trigueiro colocou duvidosas. O Trigueiro foi generoso, né? Condições sanitárias trevosas. Animais vivos e abatidos se misturando ali em meio às pessoas que passeavam pelas feiras. É um negócio terrível. É óbvio que não podia dar coisa boa ali. Então as viandas são exóticas. Vocês vão entender por que da vianda. As viandas são exóticas. Tinha morcego, larva de bicho da seda, inseto, rato, cachorro, pangolim, toda sorte de irmão animal ali exposto para o nosso bel prazer à mesa. Esses hábitos podem se justificar, diz o Trigueiro, pelo menos em parte, pela história chinesa, que foi uma história de muita fome, de assim mortes aos milhões por não ter o que comer. Então aquele povo acostumou-se a comer o que tinha. Então assim, tudo tem o seu contexto, não é? E esses períodos de fome, essa história combinada com aspectos culturais, o chinês gosta de algumas coisas, de algumas nojeiras, digamos assim, todo respeito às características culturais, escorpiões, enfim, tem algumas coisas estranhas, contribuíram para a existência desse cardápio quase insano. E isso faz recordar o Chico Xavier e Emmanuel. Por isso que eu falei em viandas ali em cima, sabe? Nessas obras, nesta obra, Palavras de Vida Eterna, o Emmanuel nos fala: as mesas festivas em todas as épocas banqueteiam-se com viandas exóticas. Por isso que eu fiz a conexão viandas. Condimentação excitante, misturas complicadas, confeitos extravagantes, grande cópia de animais sacrificados. Vianda, do francês, viande é carne. Então, assim, talvez o Emmanuel tenha feito uma ponte aqui, mas é carne, é toda essa cópia variada de animais sacrificados, não é? O tio Emmanuel bate firme nisso, né? Vocês sabem, vocês acompanham aqui as nossas partilhas, o tio Emmanuel fala muito sobre isso. Bom, alguns flagelos são inevitáveis, e aí o Trigueiro avança nisso, não é? O isolamento. Pandemia é dor e sofrimento, diz o Trigueiro. Não se passa impunemente pela proximidade do risco de morte ou perda de pessoas queridas no intervalo de tempo tão curto. Sequelas físicas, psicológicas, emocionais, espirituais afligem multidões e podem persistir por tempo indeterminado. E é verdade. Até hoje, sabe, nas outras frentes de trabalho que se dedicam à saúde mental, saúde emocional, prevenção do suicídio, qualquer conversa, a qualquer momento surge isso, sabe? Alguém que ainda sofre emocionalmente por causa da pandemia. No tempo do CVV, durante o meu voluntariado na pandemia, nossa, vocês não fazem ideia do que eu ouvia, do que eu lia, sabe? Das queixas, das dores das pessoas por conta do isolamento, por conta da perda de entes queridos. Só que assim, na minha muito modesta opinião, mas na opinião de gente que conhece do assunto, os psicólogos, né? A pandemia só foi um grande gatilho para derramar muitos transtornos, complicações existenciais que já existiam antes. Já existiam antes da pandemia. A pandemia só foi o grande estopim, e eu acredito muito nisso. Eu acho que é verdade. E aí no Espiritismo, o Livro dos Espíritos, não é? Ali entre as perguntas 737 e 741 fala dos flagelos destruidores, não é?
de acordo com essa linha de pensamento de Kardec, da espiritualidade, certos eventos acelerariam a evolução humana, não é? Porque mobilizam a compaixão, solidariedade, sinergia, para encarar um problema comum a todos. Vejam a indústria farmacêutica, não é? Claro, ganhou zilhões, não é? Mas rapidinho houve uma sinergia, claro, com cifrões ali ao fundo, mas houve uma sinergia poderosa que, em tempo recorde, criou vacinas. E até hoje, e vocês me digam aí se eu estiver errado, tá? Mas até hoje, eu não conheço ninguém que tenha se transformado num jacaré por ter tomado a vacina, ou porque tenha nascido um terceiro braço, uma terceira orelha, ou seja, vacina, gente. Vacina, saúde, não é? E ali a pergunta 740, a resposta, melhor dizendo, os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar sua inteligência, demonstrar a paciência, resignação ante a vontade de Deus e que lhe oferecem ensejos de manifestar seus sentimentos de abnegação, desinteresse e amor ao próximo, se não domina o egoísmo. Isso aqui eu lembro de alguns momentos. Agora eu vou lembrando, sabe, de alguns momentos da pandemia que foram incríveis. Gente que foi para a rua correndo riscos de contaminação para entregar comida, por exemplo, e para pessoas que não tinham o que comer, perderam o emprego, perderam o trabalho, estavam inclusive a morar na rua por causa disso. E a abnegação, o desinteresse de... Eu conheci várias pessoas assim. Foi para a rua com a máscarazinha, fé em Deus e foram fazer o trabalho. Isso aí foi de arrepiar. De arrepiar. E aí, né, minhas amigas, mudanças coletivas versus mudanças individuais. Esse é o ponto. E aí a Joana, querida, sempre nos ajuda, não é? Da obra Encontro com a Paz e a Saúde, que, aliás, eu estou estudando essa obra agora devagarinho, como deve ser. Gente, que livro! Que livro maravilhoso! Que repositório, sabe, de referências psicológicas, ambientais, sociais, políticas. Eu cada vez mais me encanto com Joana, sabe? E chego à conclusão de como a gente estuda pouco, Joana. A gente fica só naquela vibe psicológica, mas Joana é muito mais do que isso, é uma baita pensadora. Ela fala nessa obra que, bom, mudança individual passa pelo processo de autoiluminação. O que é isso? É deixar despertar um sentimento nobre de compaixão, deixar que isso extravase, assim, através da sua vibração de generosidade. Aí fala ela, que se desdobram os sentimentos de benevolência para com todos, de simpatia e afeto por todas as formas de vida. E Joana repete uma coisa que os orientais repetem muito, tá? Budistas, taoístas, jainistas falam, os seres sencientes e os não sencientes. Joana fala isso muito. Parece que ela tem um pé no Oriente. Ela diz que assim, nós precisamos nos desdobrar nos sentimentos de simpatia, afeto por todas as formas de vida, mesmo as não sencientes. Montanhas, pedras, vales, rios, mares, florestas, ecossistemas, biomas e por aí vai. Mudança individual passa por aí. E aí, ó, eu até tinha esquecido que eu tinha feito isso, fazendo a conexão aqui, ó. Sentimento nobre de compaixão. Joana cita muito isso. E tem duas filosofias orientais, gente, que eu tô assim encantado com elas, sabe? Eu tento me conter para que isso não se transforme numa excitação infrutífera, sabe? Mas o taoísmo e o budismo são incríveis, simples, radicalmente simples, mas são incríveis, sabe? As lições de vida, de filosofia, principalmente, e não são religiões. Pelo menos eu não vejo como religião. E lá, o budismo e o taoísmo defendem, falam isso a todo instante. Sentimento de compaixão, simpatia, afeto por sencientes e não sencientes, tudo isso no pacote da mudança individual que precisa acontecer para que as mudanças coletivas aconteçam e não aconteçam as encrencas como foi essa pandemia. Muita gente trabalhou contra. Muita gente, inclusive alguns, eu não vou nem citar nome, mas alguns que nesse momento estão presos, trabalharam contra esse sentimento de compaixão, não é? E isso se conecta
tremendamente com as nobres verdades do budismo, não é? De que o sofrimento está no desejo. Tudo tem jeito. Tem um caminho para se libertar do desapego. O caminho são 8 fases, sabe? A compreensão reta, tudo reto, tudo certo, enquadrado, equilibradinho. Compreensão, pensamento, fala, ação, meio de vida, esforço, atenção e concentração reta. Tudo isso tudo isso se conecta, na minha humilde opinião, com o que Joana traz, com o que Kardec traz, porque é um outro ponto de vista, é uma visão oriental do que eles já nos trouxeram, sabe? Kardec, Joana e outros tantos, e que são importantes, foram importantes, deveriam ter sido importantes na época da pandemia para toda a humanidade. E aqui eu pulo para um outro ponto que o Trigueiro explora, adaptando um pouquinho para uma experiência pessoal quando eu pedalei aqui por Portugal, no Bike for Life Portugal, quando eu passei pelo Alentejo, que é uma região sofrida, quente, está se desertificando. A vida não está fácil nessa região de Portugal, tá? E aí, o Trigueiro faz uma ponte com a pandemia, falando de caça. Desmatamento, caça, consumo de animais silvestres são alguns dos gatilhos para o avanço de doenças infecciosas que se transformam em epidemia e que se transformam em pandemias. Foi assim com as pandemias do século passado. Nós vamos passar por isso agora em seguidinha. Por exemplo, a caça, sinceramente, viu, minhas amigas, eu não sei como pode haver, sabe, espíritas, desculpe a franqueza, tá? Que possam ser caçadores, que possam defender a caça, por exemplo. Eu não sei, eu não conheço nenhum. Talvez até nem haja, ou talvez existam, porque as referências contra a caça na doutrina espírita são imensas, sabe? De Kardec a Emmanuel e outros tantos. Na obra O Consolador, o Emmanuel é perguntado: o não matarás alcança o caçador que mata por divertimento e o carrasco que extermina por obrigação? Eu e a Carol estávamos vendo aqui um documentário esses dias sobre, agora não vou me lembrar quais eram os povos, a Carol talvez se lembre e me ajude, mas que viviam numa região absolutamente inóspita e que, puxa vida, que alimento que poderiam usar que não fossem os nossos irmãos animais. Existem essas circunstâncias. Acho que é no norte, é na Sibéria. Um documentário sobre isso, a Carol colocou ali. Sibéria, região de Yakutsk, a mais fria do planeta, que não planta nada, sabe? Enfim, contextos, né? E aí o Emmanuel responde essa pergunta. À medida que evolverdes no sentimento evangélico, compreendereis que todos os matadores se encontram em oposição ao texto sagrado. No grau dos vossos conhecimentos atuais, entendeis que somente os assassinos que matam por perversidade estão contra a lei divina. Quando avançardes mais no caminho, aperfeiçoando o aparelho social, não tolerareis o carrasco, e quando estiverdes mais espiritualizados, enxergando nos animais os irmãos inferiores de nossa vida, a classe dos caçadores não terá razão de ser. Perfeito, Emmanuel, a menos na questão dos inferiores, a questão de nomenclatura. Eu tenho dúvidas se são inferiores. Talvez diferentes, em outros patamares, mas não inferiores. E há discussões grandes, sabe, em termos de semântica, de filologia sobre isso, principalmente no MOVE, a respeito. Eu concordo. Acho que chamar de inferiores é perigoso. É perigoso para o especismo, não é? Para a manutenção até de um especismo. E ali o livro dos Espíritos, não é? Que se deve pensar da destruição quando ultrapassa os limites que as necessidades e a segurança traçam? Da caça, por exemplo, quando não objetiva senão o prazer de destruir sem utilidade? Predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus. Os animais só destroem para a satisfação de suas necessidades, enquanto o homem destrói sem necessidade. Então, a espiritualidade lá com Kardec, no Livro dos Espíritos, também detona a caça. Eu sublinhei ali, vocês viram, né? Bestialidade também está em vermelho, da mesma forma que inferiores. É porque besta, da etimologia, é meio que sinônimo de animal. Então, assim, animalidade não é um termo pejorativo em si,
não, sabe, não é algo ruim. Então, assim, a palavra, mas é, assim, vamos em frente, não é? Vamos em frente. A palavra não representa tudo. Predominância de uma perversidade, de um egoísmo sobre a natureza espiritual, mas bestialidade, porque bestialidade é praticamente igual à animalidade. Então seria colocar os animais como algo ruim, selvagem, nocivo, perigoso. Então, isso é legal, viu? Tem um aspecto crítico em relação à doutrina espírita que não é dogmático, ou pelo menos se diz não ser, não é? E aqui, minhas amigas, o Trigueiro vem. O Trigueiro vem, parece que eu vejo ele fazendo a pergunta com aquela veemência dele. Será que aprendemos algo de útil para a nossa evolução espiritual durante a pandemia? Essa pergunta eu queria ouvir de vocês o que vocês acham. Será que. Eu acho que parcelas da humanidade aprenderam, sabe? Outras não. Eu não saberia quantificar o quanto, sabe? Por exemplo, pelas ruas eu ainda vejo, dentro de trens, ônibus, comboios, as pessoas espirrando assim, a maneira spray. Parece que pegaram um desodorante assim, então, sabe? Espirrando para todos os lados. Parece que não aprenderam com a pandemia. Mas, enfim, outros tantos aprenderam. É uma pergunta de difícil resposta. E assim, toda pandemia tem origem em zoonoses, como a gente falou, né? Que são doenças que estão lá no reino animal, quietitas, mas que extrapolam do reino animal por interferência humana. E toda pandemia tem origem nisso e está relacionada com alguma ação humana que precipita essa rapidez nas mutações virais. Vocês conhecem o Miguel Nicoleles, um neurocientista brasileiro? Assim, recomendo muito que, criticamente sempre, se ouça, porque ele traz informações preciosas. Ele fala algo que não aparece muito no noticiário, que já mutações virais do próprio Covid-19 estão por aí, estão circulando pelo planeta. Ele é um homem de ciência, ele está no meio, não é? Então ele sabe dessas informações. Aí então, micro-organismos, fala o Trigueiro, que vivem em animais isolados, refugiados em locais distantes, podem ser aproveitados da chegada do homem para desenvolver novas possibilidades de contágio, sabe? De saltar de onde eles estão para um outro hospedeiro. E aí tá feita a encrenca. Tá feita a encrenca. E aí eu falo aqui de crise de falta de memória, não é? Isso aqui já é um número que vocês conhecem bem, eu repito aqui às vezes a exaustão, não é? Mais de 200 zoonoses respondem por 75% das doenças infecciosas emergentes no ser humano. Ou seja, 3/4 das doenças emergentes nos homens por infecção vêm de zoonoses. E aqui, por isso que eu chamei de crise de falta de memória, viu, gente? Olha só um histórico breve aqui, ó. Influenza, em meados de 1918, uma pandemia, não é? Responsável pelo desencarne entre 17 e 50 milhões de pessoas pelo mundo. Teve origem numa zoonose. Gripe suína, já agora nesse século, no México, em 2009. Sintomas similares aos de uma gripe comum, ficou restrita ali aquela região. Não foi uma pandemia, mas uma zoonose. Gripe aviária no Sudeste Asiático, entre 2003 e 2005, um vírus que mudava, não é? Rapidamente e que atingia gravemente o sistema respiratório, não somente dos nossos irmãozinhos de plumas, mas também dos humanos. O mal da vaca louca, ou desse nome complicado aqui, ó, encefalopatia espongiforme bovina. No Reino Unido, em 1990, após a ingestão de carne bovina, isso aconteceu muito, sintomas dessa doença que é uma doença neurodegenerativa. É complicado. E vejam, agora eu não estou com a minha Bíblia aqui, o Velho Testamento, a Carol sabe por quê. Vejam que interessante, eu vou lembrar de cabeça. Vejam que interessante uma passagem do Velho Testamento, isso está em Números, capítulo 11, versículo 31, eu deveria ter copiado e colado aqui. Nesse momento, Moisés estava conduzindo aquele povo pelo deserto
né, depois da fuga do Egito, que os historiadores dizem, não tem nada registrado dizendo que houve essa escravidão dos judeus no Egito, mas isso é papo de historiografia. Moisés conduzindo aquele povo todo pelo deserto, pouca comida, pouca água, vida dura, vida difícil, e daqui a pouco as pessoas se insurgiram contra Moisés, contra as lideranças, porque Moisés os estavam conduzindo e não provia alimento, não pensava nisso. Estavam ali a girar pelo deserto, meio sem rumo. Se a gente observar o traçado que eles fizeram, teriam feito, é um traçado meio maluco, e sem comida. E aí, o que aconteceu? De novo, não foi a primeira vez, não é? Aquele povo embrutecido começou a cultuar outros deuses, esperando que esses outros deuses, os parentes daquele boi de ouro que uma vez fizeram no Velho Testamento, não sei agora em que parte que está registrado, começaram a cultuar outros deuses, esperando que esses deuses oferecessem comida para eles. E aí, eu posso estar enganado na história, mas foi nesse momento que então o Deus, né, do Velho Testamento revoltou-se e não foi a primeira vez, agiu com bastante severidade contra aquele povo e fez com que eles sofressem tremendamente por conta do estômago. Fica a dica aí para essa leitura do Velho Testamento, que não é fácil, tá? Para mim não foi fácil e para mim já basta, já o que eu li ali já tá bom. E tem uma conexão disso com uma revolta da alimentação de Nosso Lar. Vocês se lembram da obra Nosso Lar, André Luiz, Chico Xavier, que lá nos primórdios de Nosso Lar, a coisa de 3, 4 séculos atrás, houve uma revolta porque os espíritos que eram socorridos e que estavam lá em Nosso Lar estavam exigindo dos espíritos líderes, isso está em Nosso Lar, tá? Exigiram deles comida bem temperada, carnes, enfim, tudo isso, toda aquela cópia de condimentos extravagantes que o Emmanuel falou ali atrás, não é? Eles queriam aquilo e estavam tocando terror em Nosso Lar, armando a maior confusão. Está em Nosso Lar isso. E assim, o trabalho que os dirigentes de Nosso Lar tiveram para contornar isso foi gigantesco. Eu recomendo que se revisite, vocês leiam essa parte que é muito interessante. Trabalho de educação que levou tempo, sabe? Até mostrar a eles que é preciso desconectar da alimentação embrutecida que eles tinham na terra, enfim. Ou seja, conclusão aqui, né? Revoltas populares por conta de necessidades básicas, ou algumas falsas até necessidades, acontecem tanto aqui no mundo dos encarnados, quanto no mundo dos desencarnados. Onde tem espírito humano, tem encrenca. Tem encrenca. Não é fácil. E segue aqui a crise da falta de memória. No início de 2022, 20 especialistas de vários países publicaram na revista Science Advances um plano de ação para a prevenção de pandemias. Olha só, barato, baratinho, 20 bilhões de dólares. Isso é muito barato perto do que se gasta em armamento, do que se gasta, do que circula, por exemplo, no tráfico de drogas, sabe? É uma cifra, é troco, 20 bilhões. Cerca de 20 vezes menos o que se gastou no enfrentamento da pandemia. Esse seria o custo. E quais são as ações sugeridas aqui, não é? Melhoria na vigilância de transmissão dos vírus, não é? De animais para humanos. Manejo da vida selvagem e combate ao tráfico de animais. O manejo da vida... isso aqui é fundamental, não é? Manejo da vida selvagem. Deixar a vida selvagem lá onde eles estão, não é? E combater o tráfico de animais também, que ainda hoje movimenta, não sei se bilhões, mas muitos milhões de dólares, com certeza. Redução do desmatamento para a proteção da biodiversidade. A biodiversidade protege, sabe? Meio que encapsula os vírus na natureza e eles ficam lá, quietinhos. E evitam, então, que eles extrapolem, sabe? Evitam uma viralidade dos vírus, com perdão da redundância. Então, redução do desmatamento. E aí a quarta questão eu acrescento aqui, né, por minha conta e risco. Só isso?
Não é só isso. Tem mais, né? Tem muito mais. Isso resolveria ou seria só um paliativo mantendo o estado atual das coisas? Ah, na minha humilde opinião, não. Eu cansei da Matrix, viu, minhas amigas? Eu acho que chega de paliativos. As soluções são mais radicais no sentido de raiz delas, sabe? E o Einstein já dizia isso lá no início do século passado, que é uma doideira nós humanos esperarmos grandes resultados, consequências, efeitos maravilhosos fazendo as mesmas coisas que nós sempre estamos fazendo. É loucura isso. É uma frase atribuída a Einstein, ele tem toda a razão. Então eu acho que esse plano é bem fraco, é bem paliativo. E acho que também, bom, deve ter ido adiante, sim, com certeza. Por exemplo, a China tem uma vigilância gigantesca sobre isso e não pensa duas vezes em fechar uma cidade. E foi assim na pandemia, não é? Por conta dessa transmissão. E aí, minhas amigas, já quase indo para o fim, tô achando vocês tão quietinhas. Nós temos as vulneráveis, os vulneráveis, hein? Os vulneráveis e as pandemias. O vírus invisível, quietinho na natureza, diz o Trigueiro, libertado por nós, expôs de forma contundente outros problemas que elevam nossa vulnerabilidade em termos, em cenários de pandemia. A nossa vulnerabilidade ou pouca disposição ou uma expressão que eu detesto, chamada vontade política, não é? A nossa pouca vontade política, nossas lideranças, enfim, podem ser localizadas em quaisquer uma dessas dimensões. E aí lá vem o Roberto de novo com aquele slide das crises, não é? É que cada uma dessas caixinhas amarelas é uma crise e cada crise gera efeitos gravíssimos, em especial para pessoas, seres humanos ou não humanos, que são mais vulneráveis, não é? Então, assim, urgente trabalhar isso, trabalhar planos de ação que reduzam a injustiça social, climática, a injustiça sanitária, podemos dizer, a injustiça da saúde, nossa, tantos setores, não é? Que faça com que as pessoas escolham melhor suas lideranças ou que façam o que a Joana disse, não é? Que realizem as mudanças individuais urgentes, internas em cada uma delas, para que revolucionadas, mudadas, num outro patamar, elas possam então escolher melhor, não é? As suas lideranças e assim superar aquela famosa crise do triplo I, né? Ignorância, indiferença e inação. E assim, nesse sentido, o vírus, a Covid, propagou-se rapidinho nos agrupamentos humanos marginalizados, favelas, regiões sem as bases, as estruturas sanitárias, sem nutrição adequada, sabe? Com habitações absolutamente indignas, não é? E com assistência médica precária. Porque os ricaços, aquela turma dos bilionários lá, estavam de boas, mas a grande parcela aqui dos vulneráveis sentiu e sentiu muito. E é por isso, viu, que a gente aqui, nós, vocês todas aí, a gente luta por esse despertar, como fala o Heráclito aqui, filósofo grego contemporâneo de Sócrates, não é? Agora que eu me dei conta. Ele fala que os despertos possuem um mundo em comum, mas os que dormem voltam, cada um deles ao seu mundo privado. E é isso que está faltando, sabe? É por isso que eu estou meio na angústia de trabalhar, enfim, de oferecer, de reunir forças, sabe? As forças de vocês nesse sentido para despertar realmente os sonolentos, não é? Para que eles saiam dos seus mundos privadinhos, saiam dos seus cercadinhos e vejam que existe um mundo lá fora, não é? Não sei se vocês já leram alguma coisa dele. Eu li, mas faz muito tempo, do Fritjof Capra. Ele fez um comentário sobre a Covid. Ele falou que deve ser visto esse vírus como uma resposta de Gaia, biológica, à emergência social e ecológica que nós criamos para nós mesmos. A pandemia emergiu de um desequilíbrio ecológico, certo? E tem efeitos dramáticos por conta do que a gente falou aqui hora antes, desigualdades sociais e econômicas.
Cientistas e ativistas há décadas vêm alertando para as consequências desses sistemas sociais insustentáveis, políticos, econômicos, industriais. Mas até agora, as lideranças políticas e corporativas teimaram em resistir a esses alarmes. Agora, eles foram forçados a prestar atenção, já que a Covid trouxe os avisos e entregou as mensagens todas, não é? Esse cara é muito interessante, Fritjof Capra. Eu até deveria ler mais sobre ele, mas não consegui ainda há muito tempo. Ele tem ideias muito interessantes e um legado muito interessante filosófico. E a solidariedade na pandemia, não é? Olha a turma do MST que teve um papel assim fantástico na pandemia e tem até hoje, sabe, né, no sentido de entrega de alimentos, alimentos orgânicos, biológicos, enfim, a populações em risco social, não é? Solidariedade na pandemia foi algo fantástico, fantástico. O abalo foi gigantesco, mas a crise humanitária gerou assim essas ações que foram assim espetaculares, foram qualquer coisa. Eu conheço gente que, olha, se meteu em lugares assim que a contaminação era certa, se não pela Covid, por uma série de outras várias doenças, para ajudar realmente as pessoas e para ajudar também os animais, para ajudar também os outros irmãos nossos, não só os humanos, teve muita gente se mexendo também por eles. Isso foi fantástico. E aí o Trigueiro fala: se a caridade é lema fundamental dos espíritas, e é, né? O Brasil se tornou particularmente interessante para acelerar o passo em favor da própria transformação moral e pelos esforços que emprega para dobrar suas inclinações más, como Kardec descreve como deveria ser, né, o verdadeiro espírita. Então, assim, não sei se vocês têm alguma ação, algum momento da pandemia que queiram compartilhar, fiquem à vontade, porque isso enriquece tremendamente, não é? O nosso papo aqui quando a gente fala de solidariedade. Solidariedade gera esperança, esperança, não é? E cada um aqui fez alguma coisa, isso é certo. Assistencialismo e algo mais. Alguém colocou algo no chat, eu não vi, né? Mas que desatento. Foi a Carol, na hora da Sibéria. Assistencialismo e algo mais. O Trigueiro fala, não é? Que a doação de alimentos, de tudo que é necessário, não invalide os esforços do movimento espírita, e eu acrescento, fora dele, não é? Qualquer sítio, qualquer lugar, em favor, por exemplo, do custeio eventual de matrículas, mensalidades, livros, ajuda para transporte, merenda, computadores, acesso à internet, preparação para que as pessoas ganhem forças para seguir em frente por si mesmas, sabe? Depender o menos possível do assistencialismo. E é algo que o Trigueiro defende muito, não é? Ele usa uma analogia que eu já não gosto muito, já não uso muito, não é? Não é dar o peixe, mas ensinar a pescar. Enfim, eu prefiro deixar os peixes quietinhos lá. Poderia trocar isso por alguma outra analogia que agora não me vem à mente. Mas ensinar realmente, dar força para as pessoas seguirem em frente. Mas o que isso tem a ver com as pandemias? Isso é crucial, absolutamente crucial para superar obstáculos, assim, obstáculos gigantescos, sabe? Para que a gente viva uma vida em paz, uma vida com saúde, com harmonia, nesse planeta que é fantástico. Superar os obstáculos, como essa moça da foto supera essa corrida com barreiras aí, que são aqueles já mencionados, velhos inimigos nossos, né? Da ignorância, da indiferença, da inação e outros is vários que poderiam ser acrescentados. E aí, aqui um acréscimo meu, é a sacralidade, não é? Podemos pensar em sacralidade como uma ferramenta de prevenção de novas pandemias. Como assim? É ritual? É religião? Não é bem isso. Vejam se faz sentido, tá aí. Podem criticar à vontade, devem criticar. Uma das causas das pandemias não residiria no fato de que a humanidade retirou o sagrado de seus hábitos e costumes cotidianos? O sagrado ato de comer, de divertir-se de uma maneira saudável, de transportar-se, tudo isso não teria sido dessacralizado? Como assim? Porque
ao nos desconectar com o grande templo que é a natureza, estamos profanando, estamos dessacralizando. E se estamos profanando o templo da natureza, a lógica é muito simples. Se estamos profanando o templo da natureza, estamos aí criando espaço para que surjam novas epidemias, novas pandemias, novos problemas para nós mesmos. Então eu acredito que passa, sabe, por uma ressacralização. E não tem nada a ver com dogma, com ritual, sabe? É cada um buscar o seu caminho do sagrado com a natureza, não é? O espiritismo, seja com Kardec ou posteriormente com outros, enxerga a natureza como algo sagrado e nos impele a agir nesse sentido? A resposta é sim, é um grande sim. Tem, assim, inúmeras referências nesse sentido. Várias, dezenas, falando da sabedoria da natureza, da relação que precisamos ter fraterna, de fato, com a natureza. Então, o espiritismo vem junto com isso. O problema é que o movimento espírita não esforça-se, talvez, para buscar essas informações, essas referências e, assim, ressacralizar as nossas relações, não é? E por falar em sagrado, gente, sagrado e profano, eu ainda não li. Eu estou ansioso para ler esse livro. Está aqui, está ali me esperando. O problema é o Deus Cronos. O Deus Cronos é cruel do tempo. Esse livro deve ser maravilhoso. Eu não li, mas recomendo, porque esse cara é fantástico. O Mircea Eliade, ele é um mitologista romeno, historiador. Eu já li outras obras dele, assisti palestras da Lúcia Helena Galvão sobre ele. O cara é o cara. E ele faz aqui um estudo comparado de religiões e fala muito disso, tá? Do que é sagrado e do que é profano. E eu tenho certeza, estou me arriscando aqui, tá? De que quando eu ler esse livro eu vou encontrar 1001 conexões com esse papo aqui de sacralidade como prevenção de novos problemas. Então fica mais uma dica de leitura, viu? Tá aqui. Ah, não vejo a hora de pegá-lo. É que a lista é tão grande, eu vou pegando um, outro, mas vai chegar a hora dele. Ah, aqui, ó. Recomendo a leitura comentada desse livro. Eu vou colocar aqui no chat, tá? Para quem interessar, com a Lúcia Helena Galvão. Vamos colocar aqui no chat. E quem quiser, a Lúcia Helena é fantástica, é gostoso de ouvi-la. Então, olha, recomendo e vai ser uma aula. Vai ser uma aula. Tá aqui. Sagrado e o profano. E por falar em sacralidade, não é? Como prevenção de novas pandemias, eu acho que a gente já falou sobre isso aqui, eu já dei algumas pitadas sobre isso, essas filosofias que são encantadoras, como por exemplo o shintoísmo no Japão, considerada a religião, filosofia, mas tem mais uma carinha de religião, mas tem um aspecto filosófico muito legal. Mais antiga do Japão, ainda em prática, e tem como eixo central a veneração aos kami. O que é os kami? É o nome dos espíritos, das divindades que ocupam rios, mares, florestas, montanhas. Para eles, cachoeiras, fontes, tem ali um kami, tem um espírito ali, e esse espírito proporciona graças a eles, sabe? Tipo, puxa, me ajuda a conseguir um emprego melhor, sabe? Eu peço ali, o Kami oferece algumas graças segundo os japoneses. E aqui, tem outra sugestão que eu passo para vocês, que é uma palestra com Marco Bilibil, que é o ecopsicólogo. Nós já falamos dele várias vezes aqui. Ele fala sobre o culto japonês da tranquilidade e ele dá uma aula sobre Kami, sobre o shintoísmo. Recomendo. Isso aqui é para a alma. Isso aqui vai para a vida. É muito bom. O Marco Aurélio Bilibil é fantástico. O meu sonho, eu já disse para vocês, não é? É trazê-lo um dia aqui, sabe? Para nos dar uma aula no Amave. Eu não desisti. Quem sabe um dia vem. E aqui para encerrar, tá, gente? Mais sugestões. Hoje teve sugestão de leitura para caramba, hein? No site do Move, há um artigo do nosso amigo lá, Breno Arantes,
que trata desse tema que a gente tratou hoje aqui, tá? O título é Domesticação de Animais e Doenças Infecciosas. Deixa eu copiar aqui também o link para quem desejar ler. É um artigo muito esclarecedor e que mergulha mais ainda nesse tema que nós trouxemos hoje. E a outra dica de leitura, relação, também no MOVE lá, relação entre pandemia e trabalhadores de frigoríficos. Uma análise psicológica, ambiental profunda sobre esses caras que, por vezes, não têm outro trabalho e tem que se sujeitar a trabalhar num ambiente desses e, assim, a vida não é fácil. Vou copiar o link aqui também para quem desejar e mergulhar um pouco mais nesse tema, que é muito, muito importante. E é isso, minhas amigas. Olha, deixa eu encerrar aqui. Esse é o tema de hoje. E tema forte, o Trigueiro foi assim muito forte no tema, realmente. Ele trouxe conexões muito interessantes e eu tentei acrescentar algumas outras, né, para variar. Eu sempre metendo a minha colher no caldo de legume e colocando mais algumas coisas aí, não é? E é isso, não é? Que seja útil e que nos ajude a evitar outras pandemias aí por aí, não é? Vocês viram falar de um. Ah, pena que eu não trouxe o link aqui. Eu vou lembrando das coisas no caminho. Ah, eu não me lembro em que país, mas há um carrapato, há algum inseto que carrega, que está ali conectado com a pecuária, enfim, e que ao morder alguns dos irmãos ali animais, acabou contaminando essa carne com uma bactéria que provoca uma, uma aversão ao consumo de carne. Puxa vida, eu tenho que encontrar isso. Eu vou tentar encontrar e compartilhar lá no grupo do WhatsApp, tá? Foi uma notícia que saiu pequenininha, ninguém deu muita atenção. Eu vou pesquisar mais para trazer informação com mais profundidade, mas eu fico me perguntando, já pensou uma pandemia nessa linha? Eu fico pensando nos meus irmãos gaúchos lá, eles iam ter uma crise de abstinência sem churrasco, não é? Tremedeira, suador frio, seria uma experiência social interessante para se ver. Não que eu esteja desejando isso, tá? Eu juro que eu não estou desejando nada disso. Não, imagina. Distância, né? Distância. Minhas queridas, puxa vida, obrigado. Eu agradeço imenso, sabe, a força de vocês. Fiquem à vontade de novo, né, para criticar, trazer as suas ideias, suas opiniões, suas contribuições, sugestões, experiências de vida, não é, que ajudam tanto a todos nós. E eu passo a palavra aí para alguém que queira dar um toquezinho antes da gente encerrar, não é? Fiquem à vontade. Quem vem? A chata. Fala, minha amiga, chata nada. Só para dizer uma coisa, Roberto, em relação à carne de porco, o meu pai teve um problema muito grave e andou 5 anos em dermatologistas com uma... Era uma erupção que ele tinha na pele, provocava umas bolhinhas, uns rebentamentos e um prurido horroroso. Ele coçava-se por todo lado. Ele não podia tocar a pele, mas batia porque aquilo dava uma coceira tremenda. Andou assim 7 meses em acupuntura até que do joelho para baixo então não passava mesmo. E o meu pai estava literalmente a definhar dia a dia. Então, obviamente não posso fazer publicidade, mas um médico homeopata trata de lhe dar umas gotinhas e a única coisa que lhe retirou da alimentação, eu pensava, vai ser leite, vai ser carne de porco. Carne de porco. Porque tem uma toxina verdadeiramente agressiva para o homem. Ok? Isto foi um homeopata, médico sim, sim. também. Ok? É médico de formação, clínico geral e médico especialista em homeopatia. Portanto, a partir daí, nós podemos fazer o que quisermos. Mas já nem é preciso vir lá o teu insetozinho, ok? Já não é preciso, já está lá, tá aí. já há toxinas específicas. Tá aí sim. E Ana Paula, me lembraste de uma coisa agora, a minha mãe.
ela comeu, na infância dela, comeu carne de porco, e isso foi detectado depois, sabe? Está até hoje no cérebro dela. É uma coisa que poucos sabem. É um problema originado na carne de porco que trouxe algum problema neurológico nela até hoje, sabe? Não sei se foi mal cozida, talvez mal preparada, mal conservada, enfim, mas a mãe tem uma questão, sabe, envolvendo isso. E até hoje, que tá ali, tá administrada, enfim, graças a Deus, mas tá ali, sabe? E exige cuidados. Não é fácil, né? Mas vamos em frente. Minhas amigas, era isso. Era isso que tínhamos para o momento. Agradeço imensamente. Nos vemos ano que vem, não é? Só ano que vem agora. Nos vemos só ano que vem. Puxa vida. Então, Obrigada, Roberto, por esse ano, então, né? Por todas as palestras, por todo o trabalho que você faz e compartilha com a gente aí, tanta informação, tanta ideia, tanta inspiração, né? Só queria te agradecer e desejar muita força e coragem para continuar nesse caminho aí, dando pra gente um empurrãozinho aí, um chacoalhão. é nós, Rosalva, é nós. Eu aprendo contigo uma barbaridade, sabe disso, né? Eu agradeço a todos, a cada uma de vocês. Nós estamos juntos. Formiguinhas nos movimentando por algo melhor aí para nós e para as próximas gerações. Obrigado, viu, de coração. E encontro marcado ano que vem, não é? Estamos aí, continuamos, se Deus quiser, né? Então, eu não sei se eu fui picada por esse carrapato, mas faz 5 anos que eu não como mais carne, né? E eu acho que foi o carrapato que me picou, porque eu não consegui mais comer carne, graças a Deus, não preciso. E cada vez que eu vou pro Brasil, né? Tipo assim, todo mundo fica apavorado, porque não conhece muito lá no Rio Grande, né? Lá nos agauchados. Ficam doidos porque não sabem o que fazer de comida para mim. Isso. Então, simplesmente. É um pânico, né? Pânico estabelecido. Não sabem fazer comida sem carne. Isso é agora, que eu já faz 5 anos, né? Então, eles já sabem, já começam a pensar: ok, a Rosalba vai vir. O que nós vamos fazer de comida sem carne? Que coisa, né? É o máximo, né? É incrível. A minha mãe é uma que entra em estado de surto, quase pré-psicótico, assim, vai me visitar, o que eu vou fazer, mãe? Sim. Arroz, feijão, punhadinho de couve, umas rodelas de laranja, deu, para mim já é banquete. Sim. Tá bom. Então tá, um abraço para todos e gratidão, né, por esse ano. Gratidão, gente. Beijos. Obrigada também. Saúde e força para todo mundo, para cada uma de vocês. Muita gratidão pelas informações, pelos compartilhamentos. Vamos lá. Muita gratidão. E um Santo Natal. E um bom começo de ano. Isso, Milena, isso aí. Isso aí. Esses assuntos que vocês falam, eu não sei comentar. Imagina. Não sei comentar. São assuntos que me estão ainda muito desconhecidos. Mas conta e também ainda não cheguei ao ponto que vocês já chegaram. Eu como carne. Mas é um caminhar, é um avançar, cada um do seu ritmo. O maravilhoso é que a Milena está aqui, está ouvindo, está interessada e assim, certamente as coisas estão acontecendo no coração, não é? Pouco a pouco. Já tentei, mas como tinha a família, não é? Sim. O marido e as filhas, portanto, eu fiquei muito aflita porque não sabia fazer a comida. Eu tentei. Sim. Tentei ainda há uns meses, mas depois vi que não era capaz de larguei. Força, minha amiga, força, nós estamos juntos contigo. É de conseguir um dia. Com certeza. E a gente vai estar do teu lado para te apoiar nesses momentos aí, de virada. Obrigado, Milena. Obrigado por tudo, também. pelas mensagens que a Milena manda, que são maravilhosas e que a gente vai compartilhando aí, palestras, redes sociais. Obrigado, gratidão imensa. Ana Paula levantou a mão, uma última palavrinha. Roberto, era para dizer que a nossa Milena, ela não está, parece que não percebe aqui nada, mas entretanto as informações mais eruditas do alto nós recebemos através da Milena. Exato. Não é por acaso. Não é por acaso. Não é só
Eu sou só um instrumento. Instrumento, mas eu disse é através da Milena. Pois. Eu disse através, não foi? Mas como é que poderíamos ouvir música? O canal foi escolhido. Exato. Como é que poderíamos ouvir música se não pudéssemos ligar o rádio para nos transmitir a música, né? Exato. Bendito rádio. Pronto. É bom que a única coisa que eu faço nos dias em que eu recebo as mensagens é não comer carne mesmo. Ah, olha aí, ó. Acabou. Eu não como carne e nem peixe. Nem peixe. Sim. Portanto, esses dias eu resguardo. Mas, além disso, não sou capaz. Eu tenho que fazer comida para todos, não é? Sim. Fantástico. Eu detesto fazer comida só para mim. Detesto. Não consigo. Legal, Milena. Eu fico feliz de saber. Milena está sintonizada com uma obra chamada Diálogo com as Sombras, do Manuel Filomeno de Miranda, que fala exatamente isso. Em dia de trabalho mediúnico, pelo menos nesse dia, te poupa disso. Ele fala isso. Eu já faço isso há muitos anos. Muito bom. Gente, tudo bom para vocês. Beijos pro amigo felino ali da Rosalva. Então, até uma próxima, gente. Se cuidem. Tchau. Fiquem bem. Obrigada. Tchau, tchau.